Olá, amigos do canal Em Espiritualidade. Para entendermos a posição das pessoas diante das inúmeras situações da vida, entendermos as suas ideias, os seus pontos de vista, é sempre necessário a gente conhecer as experiências que essa pessoa viveu, os dramas, as dores, as lutas e também as conquistas, os valores, os feitos dessa pessoa. Ou seja, para a gente poder avaliar realmente as ideias, nós não podemos fazer uma apreciação por si só das ideias em si, da forma como elas são transmitidas. Muitas vezes as pessoas julgam as outras simplesmente por falas que não são bem compreendidas, às vezes porque são extraídas do contexto de onde a pessoa tirou essa fala, e também por a gente desconhecer as condições que essas pessoas viveram que levaram elas a se posicionar dessa forma. Daí a importância diante de nós emitirmos qualquer julgamento, qualquer ideia. Aliás, Jesus recomendou que não julgássemos, e no futuro voltaremos a falar desse tema, embora já tenhamos abordado em outras ocasiões. É importante então a gente ter essa cautela muito grande na avaliação que a gente faz sobre as opiniões. Porque muitas vezes tem afirmações que chocam, que deixam a gente impressionado, imaginando que o outro tem uma insensibilidade ou é indiferente ao sofrimento e à dor. Eu falo tudo isso para hoje a gente poder analisar essa comunicação que consta do Evangelho segundo o Espiritismo, perda de pessoas amadas e mortes prematuras, que é o item 21 do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Muitas vezes a gente precipitadamente pode pensar que quando toma conhecimento de um amigo, um familiar que perde um ente querido, nós pudéssemos entregar simplesmente essa comunicação, abrir o Evangelho e dar para essa pessoa ler, e ela seria capaz de digerir, de aceitar todas aquelas ideias que o espírito comunicante Sanson deu em 1863. Talvez a pessoa encontre ali a consolação, ou ela venha até repudiar e nem querer mais ter contato com o Espiritismo, justamente porque ela, no momento da sua dor, da sua perda, do seu sofrimento, ela não vai ser capaz de entender o posicionamento do Espírito, ainda mais sem conhecer detalhes sobre a vida espiritual. Feitas essas considerações, então, eu quero trazer para vocês algumas informações breves sobre quem foi Sanson. Traduzindo para português, Sanson seria Sansão. E aí, então, é o mesmo nome bíblico, né? Só que essa pessoa, Sanson, ele foi um membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, uma organização que Kardec criou, que reunia pessoas que, com ele, faziam ali os questionamentos aos espíritos através dos médiuns da época. Não era um grupo muito grande, e esse grupo se formou por Kardec, foi formado por Kardec depois que ele iniciou as investigações que deram origem ao Livro dos Espíritos. Sanson ele foi uma pessoa então que participou da Sociedade Parisiense por algum tempo, e ele, antes de desencarnar, por volta de 1 ano e 8 meses aproximadamente, ele endereçou uma carta a Allan Kardec autorizando que ele evocasse Sanson após a sua morte. Provavelmente ele já sabia que estava com uma doença que o levaria muito em breve à morte, e foi o que aconteceu no ano de 1862, no dia 21 de abril. Então, mais ou menos 1 ano e 8 meses após enviar a carta, Sanson desencarnou. E ele pedia nessa carta, né, que Kardec continuasse as investigações sobre a vida no mundo espiritual, evocando ele, Sanson, para ver se ele teria condições de responder e de participar dessas comunicações. E foi o que Kardec fez. Aliás, Kardec traz essas informações aqui na publicação da Revista Espírita, no ano de Ele traz essa publicação aqui na Revista Espírita no ano de 1862, no mês de maio. Bom, ele traz essa informação aqui, e ele, evocando o espírito, imediatamente Sanson se manifesta. Esse é um fato importante para a gente poder entender o posicionamento desse espírito.
ele, ao se manifestar, e essa evocação ela foi feita no próprio dia do funeral de Sansão. O corpo estava lá sendo velado pela família, pelos amigos, e num lugar um pouco ali afastado, mas na mesma área ali onde ocorreu o funeral, Kardec, acompanhado de algumas pessoas e de médiums, evocou o espírito Sansão e ele deu a comunicação através do médium. E isso já é um fato importante porque denota que Sansão era um espírito muito desapegado do mundo material. Ele que passou um ano, mais ou menos, em grande sofrimento antes do desencarne, aprendendo ali com aquela experiência muito dolorosa, ele pôde perceber, na passagem para a vida espiritual, o grande ganho que ele teve em termos de autonomia, de independência, de desenvolvimento talvez rápido das suas faculdades após a morte. Porque um fato que nós conhecemos bem pela literatura espírita é que o espírito, ao desencarnar, se ele era menos apegado à vida material, mais rapidamente ele recobra a sua capacidade de agir por si mesmo, de decidir o que quer e até de se comunicar através de um médium. Espíritos que desencarnam presos ainda muito à vida material, muito apegados às sensações, aos desejos, aqueles que rejeitaram muito a ideia da morte, eles têm mais dificuldade ainda para se comunicar porque vão se encontrar num período de impossibilidade de comunicação. Não estão com a sua mente clara, não estão com a sua mente ativa, capaz de aproximá-los de um médium e ali dar a comunicação. Isso explica porque muitas vezes as pessoas procurando uma comunicação dos seus familiares através da psicografia não a obtêm, porque essas pessoas não estão ainda em condições de voltar a ter contato com a vida material, porque justamente ainda estão tão apegados aos seus sentimentos, às suas experiências terrenas, que uma volta no contato com a vida material traria a eles maior sofrimento ainda. Então, para serem poupados, eles não podem se comunicar tão facilmente. É diferente daqueles que são os mais desapegados. No caso de Sansão, pouco tempo depois do seu desencarne, ele já estava apto para isso, porque havia se desprendido completamente da matéria, não estava tão apegado. Então a postura que ele vai ter como espírito é de uma pessoa que está em condições de entender realmente que a vida espiritual é muito melhor do que a vida material, sem dúvida. E isso não significa que ele vá menosprezar a vida material. Aliás, ele nessa primeira comunicação que ele deu, ele se referiu ao corpo como um instrumento muito importante para a evolução dele. Não é que os espíritos superiores desprezam a vida material, apenas eles reconhecem que ela não é o fim da existência, ela não é o objetivo da nossa existência. Estar encarnado não é o propósito da nossa existência. Estar encarnado é apenas parte da nossa experiência de espíritos infinitos, de seres que não acabam. Estar encarnado é uma experiência transitória naquele ser que nós estamos nos tornando, espíritos puros. Então, para eles, a vida material sempre vai ter uma importância secundária quando comparada com a vida espiritual. Eles sempre vão encontrar na vida material como valor apenas a oportunidade de terem desenvolvido as suas qualidades, as suas virtudes. É por isso que quando eles vão se referir à vida terrena e a essa dor extrema que nós temos em relação à morte, eles colocam de uma forma que para nós é muito chocante. Porque para o encarnado, a morte ainda ela é cheia de incertezas. Ela ainda é um tema que causa grande temeridade, muito medo. E se não existir mais nada? E se existir condenação eterna? E se eu não encontrar as pessoas que eu amo? A mente do encarnado, de todos nós aqui vivendo no planeta, ainda é muito impregnada pelas ideias do meio onde a gente foi criado, das influências culturais que a gente recebeu, junta com as experiências de outras vidas que vivem lá na nossa memória mais profunda, que muitas vezes nós ainda não nos libertamos das crenças que nós cultivamos em outras vidas. Às vezes elas são muito poderosas, muito fortes ainda dentro de nós. Então, para os espíritos encarnados, quando ouvem ou leem comunicações dos espíritos falando, como nós vamos ver nessa de Sansão, pode causar uma estranheza mesmo, pode causar um certo repúdio às ideias.
mas é porque ainda estão muito apegados a essa visão muito estreita, muito limitada que a vida terrena tem. Bom, Kardec ele faz uma série de apreciações nesse artigo que ele trouxe na Revista Espírita de maio de 1862, e ele traz dois fatos interessantes assim que comprovam a veracidade dessa comunicação do espírito Sanson. Uma que ele vai dizer que depois, na Sociedade Parisiense, algum tempo depois, foi um intervalo de tempo curto, alguns poucos dias depois dessa primeira comunicação, novamente o espírito de Sanson é evocado para continuar esse estudo, entender como ele estava vendo essa nova experiência da vida fora do corpo. E Kardec cita que o médium que recebeu essas comunicações não conhecia nada da vida de Sanson. Não sabia sobre a família, sobre os filhos dele, sobre a esposa, sobre o que ele tinha passado. Então as comunicações que ele dá são condizentes com a pessoa que era conhecida como Sanson. Então, aquele argumento que as pessoas poderiam dizer, mas o médium foi influenciado e deu uma comunicação que veio da própria mente do médium. Não, porque Lemaire, que foi esse médium, não tinha esse conhecimento da história de Sanson. Um outro fato interessante que Kardec traz aqui, e que não poderia ser da expectativa do médium, é que nessas reuniões depois ocorreu uma manifestação de um espírito chamado Bernardo. E esse espírito ele tinha acompanhado ali o funeral do Sanson, tinha visto as palavras que tinham sido pronunciadas ali no discurso. Se não me engano, foi Kardec mesmo que fez ali no funeral de Sanson. Inclusive, nessa comunicação que eles tiveram lá antes da finalização do funeral, Kardec perguntou se poderia falar da vida espírita para as pessoas ali presentes, se não iria ferir a suscetibilidade daqueles que não acreditavam. E o espírito fala, não, fale sim, para eles terem uma oportunidade de conhecer. E foi falando disso que esse espírito Bernardo, ouvindo ali, ficou interessado e acompanhou o grupo, Kardec, os médiuns, e foi até a Sociedade Parisiense e se manifestou ali espontaneamente e contou a sua história. Então esses são elementos que mostram que essa comunicação que agora nós vamos analisar veio de um espírito que estava ali realmente trazendo informes da vida espiritual e a sua apreciação sobre esse tema. Perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Tenor, por que essa exposição introdutória é tão longa? Justamente para que a gente possa entender e não levar a mal as palavras desse espírito, lembrando que a gente não pode tirar tudo isso que ele vai falar desse contexto extremamente consolador, que é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Sanson ele coloca, então, na sua comunicação, uma crítica àquelas pessoas que falam, quando alguém muito jovem, uma criança, um adolescente, ou alguém ainda que teria muitos anos pela vida, que Deus não é justo e que ele poderia ter levado as pessoas mais velhas antes do que o novo. E ele coloca que isso é uma grande insensatez, que isso é um absurdo da nossa parte, não perceber que o bem o bem maior, o bem produzido por Deus, está muito mais do que na simples fatalidade que a gente está vendo ali. Ou digo melhor, o bem se encontra onde a gente imagina que existe apenas fatalidade, um acaso cego que aconteceu ali. Porque nós temos uma tendência de querer medir a justiça divina pela nossa noção de justiça. E a gente esquece que tudo na existência é resultado da criação divina. O universo, o mundo, as suas leis, tudo tem uma finalidade inteligente, que a nossa razão limitada não consegue compreender. Hoje, graças à comunicação dos espíritos, a gente entende que uma morte prematura é para o espírito uma oportunidade de aprendizado e é para aqueles que ficam também uma oportunidade de aprendizado. Essa situação causa nas pessoas, seja aquele que desencarnou, no que permanece, causa profundas mudanças nas suas concepções de vida, na sua forma de lidar com o mundo, com a forma de se relacionar com as coisas. Muitas pessoas encontram, muitas vezes, uma compreensão maior sobre a vida a partir das perdas. Então, essa seria uma das razões divinas, do porquê nós perdemos as pessoas que nós amamos. A perda é um
parte importante do desenvolvimento da capacidade de entender o significado da vida, de entendermos a importância dessa experiência que nós temos e que chamamos de vida terrena. E ainda assim, ele ainda vai argumentar dizendo que em alguns casos, ou em muitos casos, a morte ela é preferível do que alguém vivendo cometer uma série de erros, uma série de desregramentos vergonhosos, como ele usou as palavras. Ele diz que a morte quase sempre é um grande benefício, preservando aquela vida que parte das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. Ou seja, aquele que parte muito jovem, ele cumpriu a sua tarefa. E em alguns casos, ou em muitos casos, como diz o Espírito, ele poderia se complicar ainda mais na sua experiência e ele então tem que partir. Em todos os casos é assim, Atenor? Não, existem exceções para tudo na experiência humana. Existem casos em que o indivíduo desencarnou de uma forma muito trágica, às vezes de uma forma muito violenta. Há casos tristes que nos vêm à memória em muitas ocasiões, mas ainda assim, para aqueles espíritos envolvidos nesses dramas tão intensos, aquela situação representa para eles uma oportunidade de progresso, por mais doloroso que seja. Isso não significa que tenha existido a necessidade de pessoas criminosas. Nunca ninguém reencarna com esse propósito de ser um assassino. Mas muitos se colocam diante das leis divinas em função da sua insensatez como voluntariamente instrumentos para que se cumpram situações que fazem parte desses dramas que a gente tem conhecimento, que a imprensa traz. Então, nesses casos, que seriam exceções, são vidas que terminam no tempo que precisavam terminar, mas os causadores não eram obrigados a provocarem aquilo. Eram, na verdade, pessoas que, pela sua invigilância, pela sua imperfeição, se colocaram apenas como instrumentos. Vão responder sobre isso? Certamente irão. Terão consequências sobre esse ato criminoso? Terão, inevitavelmente. Mas ainda assim não podemos pensar que a justiça divina foi desconsiderada nesses casos. Também para aqueles que partiram, está ali as consequências de experiências que remontam muitas vezes a muitas vidas atrás. As pessoas argumentam assim, mas como que uma criança passando por uma experiência tão tenebrosa pode ser responsável por alguma coisa? Nunca esqueçamos, vamos ter essa visão espiritual da vida. São crianças temporariamente. Na verdade, são espíritos que têm uma longa experiência de aprendizado, de vivência, de conhecimentos, de erros cometidos, e eles trazem dentro de sua consciência mais profunda a necessidade de algumas experiências mais impactantes, mais marcantes para a sua evolução, em decorrência de escolhas que fizerem em outras vidas. Na presente vida, eles não têm essa consciência, mas como espíritos têm. Como espíritos, ao recobrarem a consciência no mundo espiritual, entenderão toda aquela dor. E não podemos esquecer que, dentre estes, há até aqueles que se candidatam e aceitam por amor aos seus familiares, porque para eles será a maior prova, será o maior impacto nas suas vidas, se candidatam então a ser os seus entes queridos que vão morrer cedo, de diversas maneiras, por doenças, por acidentes, de formas trágicas, se candidatam para que os familiares que aqui ficando passem pelas experiências que eles mesmos também buscarem outras vidas vivenciar. Tem pessoas que têm dificuldade de entender isso, e acham que onde há a justiça de Deus, se a gente não lembra. Graças a Deus a gente não lembra do passado. Nós não temos estrutura ainda emocional para recobrar tudo que a gente já fez e vivenciou. Já falamos disso, eu acho, Então nós temos a nossa experiência atual limitada justamente para que não possamos ou não passemos por situações extremamente dolorosas que não teríamos como suportar, somando-se às lembranças inúmeras de infinitas vidas ou
muitas vidas, porque infinitas vidas não tivemos ainda, né? Mas de tão numerosas vidas que nós já tivemos. O fato é que não há nada, absolutamente nada na lei divina que é considerado sem razão de ser. Tudo acontece porque tem uma razão de ser. Então é por isso que Samson coloca dessa forma. Quem lê essa mensagem pensa, nossa, ele está sendo muito duro, muito frio ao tratar de um tema tão sensível, porque realmente ele é um espírito que está tratando o tema com muita objetividade. Essa não é das mensagens mais consoladoras que a gente possa entregar para alguém que perdeu recentemente um familiar. Mas é importante que a gente leia, estude e entenda as razões do Espírito escrever assim, para que a gente possa se preparar para no futuro, quando lidarmos com a perda dos nossos entes queridos, essas ideias já estejam bem fundamentadas dentro de nós e nós sejamos capazes de entender. Não há acaso na vida, não há descontrole das leis divinas. E ele ainda usa um outro argumento para rebater essas pessoas que dizem que Deus foi injusto ou que não há uma razão na existência humana, ao permitir que os mais jovens partam antes dos mais velhos. Ele diz que essa ideia que as pessoas têm, né, de que uma pessoa jovem vai ter uma vida cheia de esperanças, cheias de fortuna, de realização, vão conseguir fazer uma grande carreira, são pessoas que estão limitadas apenas à ideia de que a vida é apenas material. Elas não percebem que a maior realização para alguém não é possuir, não é ter, não é reter, não é brilhar perante o mundo, mas é ser, é se transformar, é ter valores, é ter virtudes, porque é isso que a gente leva para o lado de lá. É isso que a gente carrega infinitamente conosco para sempre. É o que nós somos e não o que nós temos. Tudo que nós temos, nós sempre temos temporariamente. E é para ser assim mesmo. Tudo é passageiro. Tudo é transitório na vida. E não só os bens materiais. São as posições, são as experiências, são as oportunidades. Tudo está em permanente transformação, justamente para que não nos apeguemos a nada que é efêmero e transitório, mas para que nos apeguemos àquilo que realmente é importante, que são os afetos, os sentimentos, as relações boas que nós criamos com as pessoas, que é aquelas que são fundamentadas no amor, é o que nós aprendemos, é o que nós nos tornamos. Isso realmente é o mais importante. Então ele coloca dessa forma, que a pessoa, né, que pensa que um jovem desencarnando, uma criança, não vai poder conquistar um papel importante no mundo, é porque demonstra que está mantendo a sua visão apenas na matéria, achando que a única possibilidade de ser feliz é possuir. É uma pessoa que não imagina que talvez aquela vida jovem, recém-retirada, pudesse ser carregada de amarguras, porque afinal de contas é o que acontece. O que nós observamos no mundo é a maior facilidade da pessoa ser feliz, plenamente realizada ou cheia de desafios. Está aí a história de todos nós para mostrar isso. Então que a gente não limite a nossa apreciação sobre a vida, sobre a duração da existência de uma pessoa aqui, limitando apenas pelos valores terrenos, apenas pelo aquilo que nós consideramos muito importante. Na verdade, o que é mais importante são as experiências que o espírito acumula, porque essas são o patrimônio que jamais vai ser perdido, jamais vai ser corrompido. Esse é o tesouro que Jesus se referiu, que nem a ferrugem, nem a traça, nem os ladrões podem nos tirar. É aquilo que nós nos tornamos. E ele, mais ao final aqui da mensagem, ele vai conclamar então os espíritas especialmente, né? Porque já são aqueles que estão mais preparados a entender a realidade espiritual. Talvez não totalmente, porque ainda estamos aprendendo muita coisa. Mas como ele já tem todas essas ideias que vêm sendo trabalhadas, pensadas, e vamos aos poucos incorporando elas nas nossas vidas, ele coloca dessa forma, olha: mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando livre de seu invólucro corporal, ou seja, a gente vive melhor no mundo espiritual. Não quer dizer que a gente deva desprezar ou não viver bem aqui dentro do possível no mundo material, mas não ter a ilusão que aqui é o melhor lugar do universo, que é só uma passagem. E ele dá um conselho para as mães assim que perdem os seus filhos,
porque provavelmente as mães, devido à profunda ligação que elas têm com os filhos, mas infelizmente hoje a gente vê muitas mães que já estão perdendo essa característica, né? Mas a maioria delas ainda são assim. Ele fala isso, olha, mas mães, vós sabeis que vossos filhos bem-aventurados estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, vossa lembrança os inebria de contentamento, mas também as vossas dores sem razão os afligem, porque revela uma falta de fé e constitui uma revolta contra a vontade de Deus. A gente pode sentir sim a dor da saudade, pode sentir sim a dor de não estar ali permanentemente convivendo, mas se nós estamos vivos, precisamos prosseguir. Se nós estamos aqui, precisamos continuar a nossa experiência, sabendo isso que ele fala. Os entes queridos estão sempre perto daqueles que realmente os amam, daqueles que realmente têm laços, vínculos. Eles sempre estarão presentes em nossos sonhos, em nossa proximidade. Muitas vezes nós não percebemos isso que ele fala aqui, né? Dos seus corpos fluídicos vos envolvendo, porque nós estamos tão focados na matéria, não meditamos, não extrapolamos esses limites dos nossos sentidos físicos, buscamos estímulos o tempo todo para a visão, para a audição, para o paladar, para o tato, estamos sempre aqui no mundo de interação. E aí a gente não percebe essa presença amorosa. Muitas vezes aquela lembrança que nós temos tão querida de um ente querido, que nós amamos tanto, que já partiu, que surge em nós subitamente, é a aproximação deles. Se não é aí o corpo fluídico deles estando aqui perto de nós, ou seja, literalmente eles aqui junto de nós, é o pensamento deles que nos alcança. Pode sim ser a nossa memória os evocando, mas se for a nossa memória, também é uma busca em direção onde quer que eles estejam. Então nós precisamos sempre lembrar disso, que nós estamos sempre perto dessas pessoas que nós amamos e que se eles partiram é porque tinha uma razão de ser. Era importante para a evolução, para o aprendizado deles. A dor da separação só permite nós reavaliarmos mais ainda o quanto eles são importantes para todos nós. E ele termina a comunicação dizendo: vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes queridos. E se perdirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós mesmas a consolação poderosa que faz secarem as lágrimas. E essas aspirações sedutoras que vos mostram o futuro prometido pelo soberano Senhor. Eu convido então, neste momento, para a nossa prece, pedindo a Deus que na sua misericórdia infinita possa levar aos nossos entes queridos tão amados, possa levar as nossas lembranças do nosso amor por eles, que eles possam ser envolvidos pela nossa ternura, pelo nosso carinho, que se sintam fortalecidos nesta nova vida e que nós possamos senti-los, Senhor, como partes ainda de nossas vidas, embora não visíveis, mas como seres reais, que ainda não podemos ver, nem sentir, nem tocar, mas que certamente os encontramos nos momentos de desprendimento do sono. Se possível, Senhor, permita que possamos lembrar desses momentos de encontro e que eles não signifiquem para nós o aumento da nossa saudade, mas que possa representar o alívio para essa sensação de tristeza que possa nos invadir em algum momento e que possamos desenvolver em nós, Senhor, a confiança de que os vínculos de amor, os elos de afeição que nos ligam, nos tornam permanentemente unidos a todos os que nós convivemos e que já partiram. E que de nossa parte possamos aqui na Terra amar, cuidar daqueles que permanecem conosco.
todo o amor, com toda a dedicação, Senhor. E que todos os que se encontram, Senhor, aflitos, em desespero, em função da perda dos seus entes queridos, que eles possam encontrar consolações, que possam encontrar o conhecimento espiritual que os auxilie a vencer esse abatimento, que eles encontrem forças para superar a dor da temporária separação, e que todos os que se encontram, por alguma razão, Senhor, passando por provas, por lutas, por experiências desafiadoras, possam sempre encontrar o auxílio, o amparo para as suas vidas. Permita, Senhor, que assim seja, graças te damos. Meus amigos, estas foram as nossas reflexões para este momento. Continue acompanhando a nossa programação aqui no canal Espiritualidade. Acompanhe também as outras atividades que eu desenvolvo no site antenormorais.com.br. Tenham todos muita paz e até uma próxima ocasião. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos.